coração se aproxime mais daquele que é todo-poderoso. Louvores que devem ser entoados pelos nossos lábios, mas sobretudo da nossa alma, em agradecimento àquele que nos ama, aquele que sempre nos amou. E como diz a palavra, antes de tudo existir, o Senhor já me amava, te amava. Antes de tudo existir, o Senhor já disse sim, para ter ido à cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. Amém? Agora sim, eu gostaria que você, em reverência à palavra do Senhor, se colocasse em pé. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14 até o 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: e o anjo da igreja de Laodiceia escreve isso. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, é miserável, é pobre, é cego, é nu. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos, você pode estar sentando, feche seus olhos, vamos uma vez mais entronizarmos em oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque mais um dia o Senhor nos permite viver nessa terra. Que em nome de Jesus, cada um dos dias das nossas vidas, ó grande Rei, enquanto a convocação do meu nome, do nome do meu irmão, Deus, não for entoada nos céus para ascender, partir dessa terra, ou no arrebatamento, possamos, ó Deus, viver cada um dia para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Espírito Santo, leva os nossos corações a entender e aprender a aprender aquilo que o Senhor ministrou inicialmente e tem ministrado sobre o meu coração, e que possamos sair daqui cheios, fervorosos, ungidos, ó Deus, pelo poder da sua presença, e possamos, ó Deus, compartilhar, não somente hoje, mas todos os dias, o restante da nossa vida, a verdade, o poder, a misericórdia, o amor que procede do Senhor, que tem feito nós caminharmos na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Como foi ministrado pelo pastor inicialmente, já vem durante 6 semanas sendo abordado, sendo refletido, pregações acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Não é mesmo? O último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o livro que declara coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. Aleluia. O tema que o Senhor propõe para mim e para você é uma pergunta que eu vou lançar agora para você, para mim. Eu peço que você, com sinceridade, porque se você tentar me enganar, você vai conseguir. Se você tentar enganar o pastor Walter, vai conseguir. Pastor Antônio também. Pastor Agostinho também. Pastor Jorge também.
Mas o Espírito Santo, Verdade. ninguém engana o nosso Senhor. O tema da mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas é: qual o nível do meu relacionamento com Deus? Qual o nível do meu relacionamento com Deus? Aquilo que está descrito no capítulo de número 3 do Apocalipse, que fala das 7 igrejas, ao longo da história da igreja, daqueles que procuraram se debruçar na palavra de Deus, apresentou 4 linhas teológicas que dizem respeito ao que significa essas 7 igrejas, esses sete sermões dados da parte do Senhor ao anjo da igreja. Não era somente para o anjo teria a responsabilidade de transmitir à igreja aquilo que o Senhor estava a falar. Então, dessas quatro linhas, 2 são relevantes, 2 nós provavelmente já ouvimos ao longo da nossa caminhada de fé. A primeira delas é que as 7 igrejas dizem respeito a 7 espaços de tempo da história da igreja. E nessa mesma linha teológica, isso já aconteceu. Essas 7 igrejas já receberam da parte do Senhor a orientação, foram exortadas, maioria elogiadas, e teve sim críticas, orientações e, sobretudo, para todas, inclusive aquela que nós vamos refletir nessa noite, promessa. Essa é uma linha. E a outra linha teológica que trabalha a questão das 7 igrejas do Apocalipse fala que sim, são parte da história, mas que também representam características daqueles que fazem parte do corpo de Cristo na igreja, em todo o tempo. Se essa da linha histórica seria a última, que vem de acordo com uma das linhas teológicas, desde o ano de 1792 até a volta do Senhor Jesus, essa outra linha fala das características de partes do corpo de Cristo. E nós vamos refletir hoje acerca da igreja de Laodiceia, certo? Qual é a orientação da parte de Deus quando Ele direciona mensagem às igrejas? Era as mensagens a fim de exortar a igreja para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que está acontecendo acerca do declínio espiritual de parte do corpo de Cristo, em meio à perseguição do império das trevas contra a vida daqueles que se declaram: eu sou de Cristo. Aleluia! E nessa carta especificamente nós vamos ouvir situações que trazem um certo desconforto num primeiro momento ao nosso ouvido, trazem um certo pensamento no nosso entendimento, mas sempre o Senhor traz na sua palavra orientações, e quando repreensões, é a fim de que nós venhamos analisar, corrigir ações, atitudes da nossa vida. Amém. E aqui necessariamente nós já vimos situação de classificação, e agora eu pergunto aos irmãos: é bom ser classificado? Tipo assim, existem muitas instituições de ensino que a classificação 10 é excelente, excelente igual a 10. Um 9 seria um ótimo, um 8 muito bom, um 7 bom, um 6 quase bom, um 5 abaixo da média, e um 0 péssimo, não é mesmo? O nível de relacionamento. Quem é casado aqui? Levante a mão. Glória a Deus, alguns casados. Você chegou a perguntar uma vez para o seu cônjuge: que nota eu mereço com relação ao meu papel dentro do casamento? Meu querido, estou fazendo essa indagação para que você não comece um atrito em família. Pelo contrário, quero que você, de uma maneira sincera, converse e receba o resultado, no sentido de que, opa, se eu achava que merecia
um 7, 8, e eu vi um 5 ou 4, eu preciso saber qual área que eu preciso melhorar. Tem um livro que conta essa questão dos relacionamentos. Foi feita uma pesquisa com os homens e com as mulheres. 75% dos homens disseram que o casamento era ali perto do 8 para 9, 9,5. As mesmas perguntas que foram feitas para os homens foram feitas para as mulheres com relação à nota atribuída ao marido. Qual foi o resultado? 7,5, 8,5? 4,5, 5,5, 6. Ou havia necessariamente uma distorção com relação a essa atribuição de nota. Agora eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Estou dentro dessa análise. Que nota você daria? Que nota eu dou para o meu relacionamento com Deus? 0. Misericórdia. Se for 0, essa noite vai mudar essa nota. Amém. Se for abaixo de 6, vai mudar no nome de Jesus essa nota. 7, 8, 9, 10. 10, meu querido, digo que não pode ser, porque você não foi arrebatado ainda. Se fosse 10, o Senhor, como fez com Elias, levaria para agora. Qual é a nota? Qual é a nota do meu relacionamento com Deus? Qual é a nota do meu relacionamento com o corpo de Cristo? Qual é a nota do meu relacionamento com aqueles que precisam aceitar essa maravilhosa verdade que eu e você aceitamos? Questões para nós pensarmos. 7 igrejas, detalhe importante, 7 igrejas, de 7 igrejas, 6 receberam elogios. Uma não teve elogio. Qual é a igreja que não teve elogio? Filadélfia. Aqui nós iremos, Filadélfia não, perdão, Laodiceia, que nós vamos refletir nessa noite. De 7 igrejas, 4 receberam críticas. Quem está no meio das igrejas que receberam críticas da parte do Senhor? Que igreja? Laodiceia. Todas receberam orientações, ou seja, Laodiceia recebeu orientação da parte do Senhor, mas também Laodiceia recebeu uma promessa: mude e verás a glória do Senhor. Amém. Sempre, enquanto estivermos vivos, sempre haverá esperança. A misericórdia do Senhor, enquanto estivermos vivos, não se finda. Amém? Vamos entrar dentro da questão, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas com relação aos versículos que são apresentados nessa passagem. Versículo de número 14. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, e é o anjo da igreja. Quem que está mandando escrever? Jesus está mandando João escrever ao anjo da igreja. Isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus, o nosso mestre. Ele manda escrever, o Senhor Jesus manda descrever certas questões que dizem respeito a um padrão de conduta que está acontecendo na igreja. Dentro da igreja, existem partes do corpo que estão tendo esse tipo de atitude. Versículo de número 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O que é isso que o Senhor declara na sua palavra? Conheço as tuas obras. Sempre a aplicação para mim e para você, meu querido. O Senhor fala para mim e fala para você: conheço as tuas obras. Que obras tem em minhas mãos? Conheço as tuas obras é para o anjo da igreja? Sim ou não? Sim. Para quem mais da igreja? Toda a igreja. A declaração aqui do Senhor é para toda a igreja. Que nem é frio e nem é quente. De uma escala de 0 a 10, o que seria o coluna do meio? Quente é próximo do 10. Frio é próximo do 0.
O tratamento, o direcionamento da parte do Senhor nessa passagem bíblica é para quem está no coluna do meio, na média. A média é interessante, é importante? Não naquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações nessa noite, não nessa passagem bíblica. Média não serve. Por quê? A média vai declarar uma característica específica que nós vamos ver. Obras. O que é obras? Obras é aquilo que resulta de um trabalho. 1 Timóteo 5,18, a parte B diz assim: digno é o obreiro do seu salário. Quando se fala em trabalho, quem trabalha sabe. Um mês de trabalho, vem depois o quê? O fruto do trabalho. Mas eu não trabalho para o Senhor. Aliás, eu não trabalho para o Senhor na igreja. É disso que ele está falando aqui. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou chamado a desenvolver um trabalho. Que trabalho é esse? Eu não sei o seu, mas eu sei o meu. Se você não sabe o seu, quem pode te dizer? O Senhor, né? Efésios 2,10: porque somos feitos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, aceitamos Cristo Jesus, Ele preparou boas obras para que eu e você fizéssemos o quê? Andássemos nelas. Eu sirvo ao Senhor na quarta igreja do Evangelho Quadrangular. Você faz parte da quarta igreja, você serve o Senhor nesse lugar. Amém? É só aqui que nós trabalhamos ao Senhor? De maneira nenhuma. Aonde estivermos, somos representantes do reino celestial. E onde estivermos, devemos trabalhar, proclamar boas obras. E nós devemos proclamar essas boas obras, por quê? Para adquirir a salvação? De maneira nenhuma. O que diz a palavra de Deus? A salvação é pela fé em Cristo Jesus. É uma graça imerecida que nós fomos presenteados. Isso é maravilhoso. Você pode dar glória a Deus por isso? É a graça do Senhor para as nossas vidas. Agora, meu querido, porque eu tenho a salvação que é em Cristo Jesus, eu vou fazer boas obras por gratidão a Ele. Eu vou fazer boas obras porque se Ele tem feito grandes coisas na minha vida, eu preciso compartilhar a vida de outras pessoas, essa novidade de vida. Aleluia, glória Essa é a lógica que diz a palavra de Deus que nós devemos promover. Mas o Senhor fala: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui o Senhor não perde tempo em trabalhar ou tratar com quem é frio. Quem não é do Senhor, o Senhor não vai tratar. O Senhor trata, ama, cuida, exorta a quem é seu filho. Deus quer Ele chamar todos para a sua seara, ser todos considerados seu filho, de criatura para filho, mediante a aceitação de Cristo Jesus. Então, o Senhor não trata. Se temos frios dentro da igreja, qual é o passo que nós devemos ter? Senhor, eu não quero ser frio, eu quero ser cheio, quente do teu poder, da tua graça, da sua direção, servir ao Senhor com tudo que tenho. Se eu não sei o que eu tenho, Ele vai mostrar, porque foi Ele quem me criou. Aleluia. Né? E nessa classificação, quente, frio e morno, bom, frio, peguei uma breve descrição. Frio, que tem ou parece ter temperatura mais baixa do que a do organismo humano, próximo à morte. Quem não tem Cristo Jesus está morto espiritualmente, só está esperando a morte física para ficar eternamente separado de Deus, e não é vontade do Senhor. Deus amou o mundo, como nós lembramos do versículo,
para que todo aquele que nele crê. É necessário um passo de fé para que todos possam ser chamados de filho. Amém. E é de graça. O que é mais interessante ainda da parte do Senhor, Aleluia. eu preciso aceitar isso somente ante a fé. Frio tem essa característica. E quente? Quem tem ou produz calor. Eu e você éramos um tiçãozinho, certo? Um tiçãozinho. Uma brasa sem luz, sem calor. Em Cristo Jesus, pam! Começou a ficar avermelhada essa brasa, começou a emitir calor. E quando nós nos reunimos nesse lugar aqui, ó, um monte de brasa, o que acontece com as brasas? O glória a Deus, o aleluia, o poder e a ação do Senhor. A palavra de Deus diz que somos vasos para serem transbordados pela unção do poder de Deus. E quando um começa e louva e adora, essa unção começa a transbordar e começa a contagiar a vida de outros. E a maravilha de Deus, o mover de Deus se move, as curas, a transformação da parte de Deus, a revelação, o impacto da palavra. Isso é que nós devemos se reunir diante do Senhor, na casa do Senhor, para contemplar a beleza da sua santidade. Ou seja, nós não tínhamos, mas temos calor, que é a presença do Senhor sobre as nossas vidas, que sofreu a ação de um tipo de calor. A luz de Cristo resplandeceu na minha vida, na sua vida, e como diz a palavra, a promessa dele, um dia vai se tornar como a luz. Diz a palavra, a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito, o dia que nós seremos revestidos de glória, da luz de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Agora, a característica do morno, que demonstra pouca energia, pouca intensidade, temperatura equilibrada, não é muito quente, não é frio. Mas qual é a sequência daquilo que o Senhor disse acerca de quem é morno? Aliás, perguntando a isso, sobre essa descrição, tem pouca energia, pouca intensidade, temperatura equilibrada. Eu faço a seguinte pergunta para mim e para você: temos que ter um relacionamento equilibrado com o Senhor? Sim ou não? Temos que ter um relacionamento equilibrado com o Senhor? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Estamos aqui para aprender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha o que Marcos diz, capítulo 12, versículos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Pergunta: temos que ter equilíbrio e buscar o Senhor? A única coisa que não precisamos ter equilíbrio, pelo contrário, mais, ainda vai ser pouco. Porque o Senhor tem muito para dar a cada um. Aleluia, glória a Deus. O imensurável amor de Cristo. Quando você conheceu a Cristo, como é que era o seu amor por Ele? Amor não é sentimento, amor é atitude. Qual era o seu amor por Cristo? Agora a pergunta: esse amor continua o mesmo ou está mais intenso? Mais intenso. Se ele está mais intenso, glória a Deus por isso. E é o Espírito Santo agindo, e você respondendo positivamente aquilo que o Senhor está ministrando sobre a sua vida. Mas aquele que é morno, e eu peguei um breve significado da palavra morno, significa expelir, expulsar, pois não faz parte do corpo. Que palavra forte da parte de Jesus. Se é morno, não tem parte. Se é frio, está junto ao corpo, não quer ter relacionamento comigo, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor respeita a decisão de cada um. Agora, eu aceito parcialmente a palavra do Senhor. Você já viu aquela expressão que
Eu me converti, mas meu bolso não? Sim ou não? Já ouviu essa expressão? Eu me converti, mas a minha mão, olha, se mexer comigo, negócio. Isso é verdade, biblicamente falando? Se o meu bolso não me converteu, meu coração também não. Se o meu pulso não se converteu, o meu corpo e o meu coração também não. É algo para refletirmos. E se não houve conversão, não haverá a minha chegada, a nossa chegada, naquilo que o Senhor prometeu aos céus. É forte, mas é a palavra do Senhor. E, na sequência, por que o Senhor diz isso? A pessoa que tem atitude de mornidão, ela pensa dentro de si, talvez só o Senhor consiga ouvir os pensamentos dela. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego. A primeira parte é da pessoa que não tem uma vida vibrante de busca ao Senhor. Por quê? Essa pessoa procura fazer todas as coisas com a força do seu braço, confia na sua capacidade, achando que a sua capacidade é dela, mas é um dom dado por Deus para boas obras. Essa capacidade gera recursos, riquezas, mas essas riquezas vão ficar, e se elas ficar e o meu coração não se converter às verdadeiras riquezas, eu posso ficar, e não é isso que o Senhor quer da sua noiva. O Senhor não quer morno, por isso Ele exorta a vida de todas as pessoas que estão nessa condição. E Ele declara, o Senhor declara, é um desgraçado. Forte isso, desgraçado, a ausência de graça, a graça de Cristo Jesus que cura, que salva, que fortalece, que unge, que dá direção, não está nele. É um desgraçado, miserável, pobre, espiritualmente sobretudo, cego, não sabe que está caminhando para um precipício, e nu, despido, exposto, pronto a ser atacado pelo inimigo, sem defesa alguma. O que o Senhor chama aquele que está nessa condição, chama a pensar e a refletir. Opa, eu sempre dependi do meu braço, mas o que o Senhor fala na sua palavra? Eu preciso buscar e depender do Senhor. Versículo, e aqui mostra essa questão, se eu tenho e vivo nessa condição, a orientação da parte de Deus. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O Senhor traz a orientação que nós devemos comprar ouro. Mas Senhor, como assim comprar ouro? E nós vemos na palavra de Deus que significado tem essa questão de ouro. O ouro simboliza coisas de procedência divina, significa obras que os filhos de Deus, em gratidão ao Senhor, vão fazer para Ele, seja no âmbito da casa do Senhor, seja no âmbito familiar, seja no trabalho, aonde o Senhor direcionar, vão fazer ações, boas obras para glorificar o Senhor. Isso representa ouro. 1 Coríntios 3, 12, 13 diz o seguinte: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, cada um desses itens que acabei de mencionar aqui diz respeito a obras que os filhos de Deus fazem. Só que as que passam pelo ouro e saem purificadas são ouro, prata, pedras preciosas. Se eu faço algo para o Senhor, mas uma qualificação que a palavra de Deus diz que é madeira, que é feno, que é palha, o fogo do Senhor irá queimar. E não é isso que nós queremos. O morno vai ter atitudes, obras representativas a madeira, palha e
vendo. E isso é fazer de qualquer jeito. E não é isso que o Senhor chama a fazer. A obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará. Porque tudo que nós fazemos ao Senhor, como está escrito aqui, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A verdadeira riqueza será no momento que apresentarmos diante do Senhor tudo o que fazemos. Mas eu não estou fazendo. Ainda há tempo. Faça ao Senhor, glorifique ao Senhor, mas não é a quantidade que o Senhor vai reconhecer a partir do momento da aprovação do fogo, e sim a qualidade do que nós fazemos ao Senhor. Nessa mesma passagem, o Senhor fala de roupas brancas. Olha só, provado no fogo para que te enriqueças, riquezas celestiais, e roupas brancas para que te vistas. A roupa na palavra de Deus, sobretudo roupas brancas, ela simboliza a pureza, a santidade e a justiça daqueles que são considerados justos. Eu e você somos sim pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Segundo a palavra, nós recebemos vestes brancas. Vestes brancas recebemos da parte do Senhor. E essas vestes brancas precisam, uma vez dada pelo Senhor, quem deve ter o zelo por manter limpa? Quem deve? O pastor? Cada um de nós que recebemos essas vestes, temos o dever de buscar no Senhor manter essas vestes limpas. Malaquias 3:2, a parte final do versículo, fala que Jesus é o sabão dos lavandeiros, no sentido de que Jesus, se temos alguma mancha nas vestes novas que o Senhor Deus deu para as nossas vidas, temos mancha por conta do nosso pecado, atitude errada, Ele pode remover. E como Ele vai remover? Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e a roupa continuar. Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Que óleo aqui está falando? Senão a presença do maravilhoso Conselheiro, do Espírito Santo. Ele precisa estar sempre latente, Ele precisa sempre ter liberdade a falar no meu coração, no seu entendimento, nas nossas vidas, porque Ele vai nos dar a direção. Ele nos dá a direção. Quem que tem que caminhar nessa direção, que é a palavra de Deus? Cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos, se Deus vai fazer a obra, Ele faz dando a direção. Quem tem que caminhar, e esse caminhar diz respeito a um processo de tratamento e transformação da parte do Senhor, naquilo que precisa ser transformado para que nós possamos estar no padrão que Ele deseja, não no padrão que nós achamos que é melhor. Na sequência ele fala que não falte óleo sobre a tua cabeça, no Eclesiastes, mas fala da questão do colírio, para que unja os teus olhos como colírio para que vejas. Unja os teus olhos como colírio para que vejas, para que nós possamos ter a real noção daquilo que estamos vendo. Não daquilo que estamos vendo no ambiente físico, mas no ambiente espiritual. Uma passagem maravilhosa para nós pensarmos nessa questão é aquela passagem que diz em 2 Reis, capítulo de número 6, 15 e 17, onde o profeta revelou os planos do rei da Síria acerca daquilo que ele tentava fazer contra Israel, para o rei de Israel, e o rei da Síria ficou indignado, revoltado. Quem que está revelando as coisas que eu estou planejando? Falará, é um cidadão, um profeta da parte de Deus, está revelando tudo para o rei de Israel. O rei mandou cercar, sitiar o local onde estava o profeta de Deus, Eliseu. De manhãzinha, o seu servo, o ajudante dele, saiu da tenda, olhou um exército gigantesco. Um exército gigantesco muitas vezes fica cirandando sobre as nossas vidas. Um exército gigantesco. Devemos temer? Devemos temer? Ou maior aquele que está conosco do que aquilo que nós podemos ver? Quando o cidadão viu, ficou apavorado, naturalmente, porque ele estava olhando com os olhos naturais, carnais. Ele chegou em Eliseu, o bicho vai pegar, nós vamos ser passados a fio de espada. Eliseu saiu, Eliseu orou ao Senhor para que aquilo que Eliseu estava vendo, aquele servo também pudesse ver. O Senhor quer guiar, colher
Gotas de colírio nos nossos olhos para que a gente possa ver mundos espirituais. Aleluia, Jesus. Gotas nos nossos Glória olhos a para que Deus. nós possamos ver a legião que Ele delega para estar auxiliar as nossas vidas, para nos ajudar em meio a situações adversas e não ficarmos temerosos. Nós não devemos temer quem vem contra nós. Pelo contrário, quem vem contra nós que tem que temer, porque o exército que o Senhor delega a estar ao nosso lado é infinitamente maior. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que o Senhor Jesus, e muitas vezes nós se pegamos, nós não, aqueles que estão no padrão de vida morna. Eu pequei, então o meu pecado, meu, não é meu. Não é meu, é uma falha e que eu preciso apresentar diante de Deus. E muitas vezes eu fico soprando no meu ouvido falando que é meu. Não. O que o Senhor falou para aquela mulher que foi pega em adultério, que deveria ser ela e o homem? Jesus perdoou e falou: vai e não peques mais. A mulher foi pega, ela deixou entrar no seu coração a não aceitação da liberação do perdão de Cristo. Cristo perdoa se chegarmos diante dele. Se não confessarmos, ele não vai perdoar. E o inimigo continuará a tentar tirar os nossos corações, a nossa mente, daquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto se pois zeloso e arrepende. Há esperança. Se a minha resposta com relação à possível atribuição de nota, e detalhe, é o Senhor que sabe, eu posso ter uma visão totalmente superdimensionada com relação à minha nota. Ele pode, ele vai, ele quer melhorar as nossas notas. Depende só dele. A parte mais sobrenatural é impossível, é dele. A parte possível, declarada pela palavra, cada um de nós devemos fazer. E ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto se pois zeloso e arrepende. Há esperança, mas precisamos ter cuidado. O significado da palavra zeloso: atenção, aplicação no que fazemos, como fazemos, a quem fazemos acima de tudo. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa passagem é uma passagem bonita, certo? Mas é uma passagem que traz uma certa questão a se pensar. Eis que estou à porta e bato. Quem está falando aqui? Jesus. Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Você, meu querido, não faz parte desses que estão deixando Jesus do lado de fora. Amém? Amém. Porque essa passagem aqui é bela, é bonita, mas diz respeito a uma pessoa no estágio morno, como diz essa passagem. Por quê? Jesus deve estar aonde? Do lado de dentro, comigo, com você, ceando todos os dias. Porque, como ele diz nessa passagem, se ouvir a minha voz, o Espírito Santo, da parte do Senhor, fala comigo e com você todos os dias. Amém. Agora eu pergunto, para você pensar, não precisa falar. Eu ouço todos os dias o Espírito Santo falar no meu coração. E abrir a porta, entrarei em sua casa. O mestre só entra e permanece no lar, no coração limpo. E a limpeza da parte do Senhor é responsabilidade minha. A sujeira sai quando eu apresento diante daquele que pode limpar. Nessa passagem, literalmente, é mais ou menos assim. Quem é morno é como se fosse trigo. Aliás, está no meio da seara. Parece trigo,
Tem jeito de trigo, porém é joio. E diz a palavra que na seara do Senhor vai haver um momento que vai haver a colheita. Todo o trigo da parte do Senhor, que é do Senhor, vai ser levado para a glória. Aleluia. Eu espero que eu e você possamos estar nessa colheita maravilhosa do Senhor. Mas o joio que tem atitude de mornidão ficará, queimará. Literalmente, o Senhor não pode estar do lado de fora da nossa vida. Mas se entendermos a repreensão, a orientação da parte de Deus, no versículo seguinte, 20: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Olha só que maravilha. O Senhor fala de uma coisa maravilhosa que pode acontecer. Mas ao que vencer. E esse ao que vencer precisa estar na intensidade, como diz a palavra, de quente, ao ponto de você, meu querido, minha querida, estar andando pela rua, uma pessoa do outro lado da rua, olhar para você assim: eu também quero isso aí. Você, pelo Espírito Santo, vai identificar. Então receba no nome de Jesus. A promessa cristã da vida da restituição do Senhor precisa ser alcançados pelo Senhor. Versículo 21. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, sabe? Meu querido, eu gostaria que vocês colocassem até.